pessoal, sejam bem-vindos a mais um programa A Verdade em Foco. Programa Verdade em Foco, hoje tem o prazer de estar recebendo mais uma vez aqui o Dr. José Ricardo, ele que é cardiologista, e nós vamos estar falando um pouco hoje a questão desta enfermidade, né, que ataca o coração, e vamos estar falando também um pouquinho aí a respeito do Covid-19, né? Vamos englobar tudo isso aí, porque nós sabemos que, na verdade, o coração, né, ele é atacado aí também por esse vírus, né, doutor Zé Ricardo? Seja bem-vindo mais uma vez ao programa Verdade em Foco. Eu agradeço mais uma vez o convite e estou sempre aberto quando necessitar das minhas orientações. E, na verdade, é o que você acabou de relatar, né? A gente está no meio de uma pandemia. Antes de começar o programa, estava até lhe falando como os números vêm aumentando significativamente e que esses números têm assustado a área de saúde, já que a gente está vendo que está faltando vagas em Goiânia, em São Luís, que acabou de abrir, mas já está tendo um problema, e a gente está, cada número aumentando significativamente. Como você falou, essa doença, ela ataca, a gente está tão adaptado a pensar que é só pulmão, mas não. A gente tem visto complicações neurológicas, complicações cardiológicas, e muito se ouviu falar aí da cloroquina, né, hidroxicloroquina. É uma briga, tem uns que defendem, outros não defendem, mas que não tem nada comprovado, e a gente realmente tem visto complicações do uso precoce na área cardiológica. Então, aquela questão de falar que dá arritmia é real, né? Alguns pacientes, você está potencializando a própria doença, o próprio coronavírus, ele precipita a probabilidade de aumentar casos de arritmia. E quando você usa uma medicação que é pró-arrítmia, vai propiciar mais arritmias ainda, né? Então a gente tem tido esse problema. É uma doença que não ataca só o pulmão, como o coração realmente está aí nas complicações precoces, e tem estudos novos agora, Celso, mostrando que a gente provavelmente vai ter problemas futuros, vai ter que ter um acompanhamento a longo prazo para ver qual o tamanho do problema a longo prazo para esses cardíacos, entendeu? Para esses pacientes que estão atacando o coração. Porque sabe-se que é algo que não se tem um conhecimento real ainda, né, desse vírus. Sabe-se que ele traz aí muitos problemas. Mas justamente essa questão da cloroquina, que o pessoal está falando, não, pode usar preventivamente e tal, mas pode-se usar, mas sabendo-se que pode dar uma reação contrária aí. Na verdade é assim, Celso, não tem, pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, Associação Médica Brasileira, não tem nenhuma medicação preventiva. Está se ouvindo falar muito de azitromicina, cloroquina, hidroxicloroquina, ivermectina, mas são drogas que não têm eficácia comprovada. Então, na verdade, é muita especulação. Então, a minha orientação para os pacientes é não use, porque não tem nenhum benefício comprovado e ainda tem a probabilidade de você ter complicações com o uso dessas drogas. Então, eu não indico e siga a orientação da minha sociedade, respectivamente, que é a Sociedade Brasileira de Cardiologia. Você não vai ver a Sociedade de Infectologia, que é a que está mais estudando esse assunto, também não indica nenhuma medicação preventiva e nem de tratamento precoce. Até porque a gente tem tido complicações com o uso dessas drogas, né? A gente tem aprovado em Oxford agora, que foi um estudo grande, que realmente teve impacto, é o corticoide. Mas o corticoide nos pacientes que estão em dependência de oxigênio, que já tem se você não espera nem ele ficar grave e nem ele está assintomático. É aquele que começou a ficar cansado, precisou de um oxigênio, tem um comprometimento pulmonar, está indicado começar o corticoide, a heparina, oxigênio suplementar. Esse é o tratamento que tem se feito no mundo inteiro. O restante é especulação. Pois é, nós sabemos que são tantas pessoas falando tantas coisas, né, ao mesmo tempo, não se tem nada de concreto. E graças a Deus, com essa vacina desenvolvida ali com o grupo de Oxford e no nosso Brasil, tudo indica que até o final do ano, diz que até setembro já vai ter vacina aí para poder fazer essa testagem, né, doutor? Na verdade, a grande expectativa é a questão da vacina. A gente acredita que essa pandemia vai estar sob controle na medida que a gente tiver a vacina. Está nas fases finais de testes, né? Agora que está se comprovando realmente, comparando a placebo, usando em profissionais de saúde, que são os mais propensos a estarem em contato, e a gente acredita que isso aí vai resolver a situação, mas até lá é o que tem se preconizado a Organização Mundial da Saúde.
máscara, higienização das mãos, evitar aglomeração, que é o que a gente pode fazer no momento. O restante, como eu havia lhe falado, é especulação. Tem colegas médicos que têm indicado essas medicações, você vai ver muito, mas não sem nenhum respaldo científico. Eu, a partir do momento que tiver respaldo científico, eu estaria indicando. Mas se eu fizer isso sem nenhum respaldo, eu estou indo, na verdade, contra tudo que a gente estuda, que é a medicina baseada em evidência. Alguns médicos falam, mas no meio da pandemia não tem como ter estudo. Claro que tem, né? Eu pego pacientes que estão usando ivermectina ou cloroquina e estão morrendo da mesma forma dos que não estão usando, a gente está vendo que não é eficaz o remédio, né? Então a gente não indica, como eu lhe falado, a gente tem complicações agudas da doença cardíaca, o Covid tem atacado o coração, dada arritmia, insuficiência cardíaca, o coração tem crescido. E um outro tópico importante, Celso, é bom que todos fiquem atentos, é o seguinte, as outras doenças não acabaram. A gente orienta o paciente a não ficar andando, passeando no hospital. Mas os cardiopatas, eles não podem parar seus tratamentos. Eu infelizmente, perdi alguns pacientes recentemente por descuido. Indicação de marca-passo, o paciente retardou a procura, já chegou em parada cardiorrespiratória, por um problema que já tinha sido identificado, já tinha sido encaminhado para Goiânia, mas por receio do corona não foi, entendeu? Então, assim, a gente tem que entender que as doenças que mais matam no mundo são as doenças cardiovasculares. E elas não tiraram férias, elas estão aí. Claro que você não vai procurar unidade de saúde por qualquer coisinha, mas aquele paciente que tem coração inchado, aquele paciente que tem arritmia, aquele paciente que já infartou, que tem estente coronariana, esse paciente ele não pode simplesmente falar, eu vou esperar, daqui 2 anos eu vou lá, daqui 1 ano eu vou lá, e estou sentindo dor no peito e não vou lá. Então aumentou a taxa de infarto atualmente em casa. Então a gente está sofrendo a parte da cardiologia, tem visto isso muito, que a gente tem tido problema dos pacientes que estão retardando a procura de sintomas realmente de verdade, e são cardíacos prévios, e por causa do coronavírus. Inclusive, eu vi um cientista falando que não só de corona ia morrer, né, muitas pessoas. E o senhor acabou de comprovar aí agora que realmente por que ia morrer muitas pessoas. Porque as pessoas normalmente têm medo de procurar, né, o hospital, porque geralmente vê-se falar que no hospital, por exemplo, Goiânia. Quando se fala em Goiânia, tem que ir no hospital, o pessoal fica com medo. Fala, opa, peraí. Goiânia, o caso de coronavírus lá, realmente, esse Covid-19 está demais. Então, não vou lá. Tem um tratamento marcado, não vai, aí aonde... Né, e outra orientação é essa, assim, as unidades de saúde, é difícil falar assim, um profissional de saúde, ele pegou aqui, um paciente pegou dentro do hospital numa consulta letiva. Isso aí não tem acontecido. As unidades têm se preparado, distanciamento, máscara, higienização. Tanto que os nossos funcionários fizeram teste agora em massa, em todos negativos. Porque a gente lá está muito mais com precaução do que às vezes quando você está distraído na rua, meu amigo, tudo bem e tal, tá sem máscara, dá um aperto de mão, ali está o contato maior, né? Então, claro, você não vai no hospital fazer o check-up, mas assim, aquele paciente que tem sintomas, está diferente, ele já é cardíaco, ou é asmático, ou tem algum problema respiratório prévio também, ele não pode retardar seu tratamento, que ele já faz, por causa disso, senão ele não vai morrer de corona, mas vai morrer das complicações da doença que ele já tem. Esse é um caso muito sério. Inclusive, nós aproveitamos essa oportunidade, mais uma vez, para poder estar pedindo você que, se não for preciso, não saia de casa. Principalmente você, né, que é do grupo de risco, fique mais quieto em casa, aproveite, certo? Vai estudar, vai ler algum livro, vai ler Bíblia, vai fazer algo interessante para a tua vida, certo? Em vez de ficar na rua. Também outra questão que nós falamos aqui, doutor Zé Ricardo, e insistimos em alertar as pessoas, ir ao supermercado, para um da família, né? Não precisa ir, eu tive num desses grandes mercados aqui de Porá, essa semana, cheguei lá, eu fiquei assim, abismado, porque entrou um casal com 3 crianças. Quer dizer, não há essa necessidade, né, de estar fazendo isso. Não é turismo, vai simplesmente fazer as suas compras, volta para casa, faz uma listinha ali, ó, vê o que quer. Se o seu marido não quer, deixa a esposa, fala, não, eu te levo, tá na porta, você vai, faz as compras, né? Vamos deixar as crianças aqui, porque tem que evitar aglomerações. Isso aí nós sabemos que é um problema muito sério que vem acontecendo. Esses dias agora mesmo, a semana passada, infelizmente, nós perdemos aí um médico lá em Barra do Garças, né? Que estava ali
trabalhando ali com o pessoal ali, com os indígenas, e infelizmente, né, aconteceu isso, e nós estamos vendo ali, terrível, que os índios parece que não têm esse esclarecimento, doutor Zé Ricardo, e está transitando lá na cidade livremente, na aldeia, não está nem aí. Junto à questão da informação, né? Eles não têm, às vezes, nem alguém que pare para dar uma palestra, orienta, olha, deixa eu te falar, nós estamos passando um momento crítico. Eu vi a Organização Mundial da Saúde relatando que das pandemias que a gente já passou, essa realmente é a de maior impacto. E muitas pessoas ainda não se ligaram para o tamanho do problema, né? E o estado de Goiás está numa curva extremamente ascendente. Então, nós estamos no momento mais crítico, na verdade, aquelas conversas que teve ontem, fecha, não fecha, agora seria o momento, na verdade, né? Porque agora é o pico maior e as unidades não estão dando conta de ter suporte para todo mundo. É igual eu tô falando, a gente estava com um paciente, a gente solicita vaga, não tem vaga. Não tem vaga em Goiânia, não tem vaga no centro de referência que abriu em São Luís, que seria para suporte do Oeste Goiano, está lotado. E é o que a gente está em números só crescentes. E aí, como é que vai ficar? O paciente chega, tem desconforto respiratório, a gente dá o primeiro atendimento, dá o suporte O2, se for preciso entubar, as unidades daqui tem como entubar e tudo, mas e a sequência do tratamento? Eu sempre falo para as enfermeiras, o problema não é respirador. Todo mundo estava muito preocupado com respirador. Respirador se compra. O problema, e aí, como é que vai dar a sequência desse tratamento? Se você foi lá e entubou o paciente, você colocou o paciente no respirador. E a sequência daquilo ali? Você tem que ter um gasômetro, você tem que ter gasometria recente para ajuste de ventilador mecânico, você tem que ter uma equipe de fisioterapeuta treinado de CTI, para você trabalhar essa questão respiratória. Então é uma equipe, essa equipe não se monta ela de um dia para o outro. Ainda mais uma equipe treinada. Você vai pôr um monte de médico recém-formado que não tem experiência dentro de um CTI. Então a gente tem tido problemas, né? Eu acredito que a gente vai ampliar os números, não são tão fáceis assim. Você tem um número grande de médico, mas a mão de obra qualificada, específica para aquilo, a gente não sabe. Pois é, nós estamos vendo que, na verdade, os casos estão crescendo. Nós vamos ter um rápido intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Atenção você que passa pela GO 060. Não perca a oportunidade de abastecer o seu veículo ou máquina agrícola no Alto Posto JM. Bons preços e combustível de qualidade. E o Alto Posto JM trabalha com a bandeira ALE. E no Alto Posto JM você conta também com loja de conveniência. Alto Posto JM está localizado em Arenópolis, quilômetro 279, na GO 060. Alto Posto JM, sob a direção de Marcos Júnior e Jader Moraes. Fone 64 3667 1197. Compra, venda, consignação, financiamento e locação de carros é com a Original Veículos. Fale com o amigo Samuel Queiroz na Original Veículos e faça um bom negócio. Quer vender o seu carro usado? A Original Veículos compra. Faça bom negócio, procure o Samuel Queiroz. Com ele você compra, troca, financia e faz consignado. Original Veículos, uma equipe especializada para lhe atender. Avenida Pará, 711, Centro, Iporá, Goiás. Original Veículos, telefones 64 99956 2749. Falar com Leandro. WhatsApp 99952 1221. Falar com Samuel Queiroz. Cássio Auto Center, alinhamento, balanceamento, suspensão e freios, troca de óleo e muito mais. Rua H, número 220, no bairro Mato Grosso, em Iporá, 3603-1847. Rodocar Alto Posto, na Rua H, número 182, no setor Bela Vista, em Iporá, Goiás. Fones 64 3674 6369 e 3674 1188. Avistão Supermercado. No Avistão Supermercado você encontra o menor preço da cidade. A Avistão Supermercado conta também com açougue e frutaria. A Avistão Supermercado toda semana com uma promoção especial para você.
Avistão Supermercado. Fica na Avenida 24 de Outubro, em Iporá, Goiás. Fone 3674-3129. Avistão Supermercado. Linhas de créditos emergenciais para o empreendedor em até R$400 mil, conforme o porte da empresa, e condições especiais para MEI, microempresa, EPP, pequena e média empresa. É com Borges Rabelo Consultoria Empresarial, que é o correspondente Goiás Fomento. Entre em contato com Borges Rabelo Consultoria Empresarial através do fone WhatsApp 62 99686 0680. Estamos de volta com o nosso programa Verdade em Foco, falando aqui com o Dr. Zé Ricardo, ele que é cardiologista e atende no Hospital São Paulo, aqui na cidade de Iporá. E nós estamos falando aí dessa grande preocupação que é o Covid-19. E não brinque com isso, porque realmente a coisa está muito séria. Nós estamos vendo que está subindo, né, cada dia mais. Nós já temos hoje, na parte da manhã, né, nós já vimos falar aí de muitas outras pessoas que acometeram. No hospital não está sendo diferente, né, doutor Zé Ricardo? Não. Ali, realmente, cada dia que passa, o hospital está atendendo aí 5, 10 pessoas que dá positivo para o Covid-19. Você vê que os números já passaram de 200 pessoas, né, nessa cidade já está bem mais de 200, e a gente está vendo que esse número vai subir muito, porque no hospital, a cada dia, já teve dias de você fazer 16 testes, 50% dá positivo. Pois é, muito preocupante mesmo, né? Agora, uma solução, né, que apontaram, não é uma solução, mas para remediar as coisas seria esses hospitais, né, que se prepararam para receber as pessoas. Nós estamos vendo aí, igual o senhor mesmo falou no início da reportagem, que nossa, por exemplo, São Luís de Montes Belos, né, H-Campus ali de São Luís já está super lotado. Goiânia nem se fala. Na verdade, é o que você acabou de falar agorinha, né? É a questão de evitar aglomeração. Infelizmente, a história é a mesma. Todo mundo se conversa, não, porque eu fui numa festinha e tinha alguém de tal cidade que tinha vindo e a gente não sabia. Então, quase sempre é assim. Quando eu falo, apesar do hospital ser um local realmente mais perigoso, né? Mas a gente, como eu tinha te falado, o número nosso, nós não temos nenhum funcionário lá que teve contágio interno lá dentro, porque a gente se previne muito, higieniza sempre as mãos, tá de máscara o tempo todo, né? As meninas vão manipular os pacientes que têm risco, que têm sintomas que sugerem, todas paramentadas, e o descuido que a gente tem percebido é fora, é quando você acha que não, meu vizinho ali é meu vizinho, é amigo meu muito tempo, fulano, tudo bem, então, o vizinho também não sabe que estava, ele teve contato com alguém que às vezes rapidamente ele adquiriu. Então, é as aglomerações, é as reuniões que é o problema, né, que a gente tem visto. E é como eu te falei aquela hora, não tem nenhum remédio aprovado pela OMS para prevenção e para tratamento precoce. É uma briga grande, você vai ver alguns médicos falando que ivermectina funciona, cloroquina funciona. Mas eu particularmente, eu sigo a Organização Mundial da Saúde e as diretrizes da sociedade que eu participo, que é a Sociedade Brasileira de Cardiologia. A gente não tem nenhum remédio comprovadamente. Se tivesse, a gente não estava no meio desse caos no mundo inteiro, não é no Brasil, né? Essa discussão maior de cloroquina, hidroxicloroquina, ivermectina é mais aqui. Você não vê essa discussão na Europa, nos Estados Unidos. Lá eles não usam e pronto, acabou. Lá eles têm usado o corticoide naquelas fases que já dependem de O2, como eu tinha te falado, e a heparina, que é profilática, às vezes com uma dose um pouco maior naqueles pacientes de mais alto risco, e oxigênio. A gente não tem nada ainda específico, por isso que essa ansiedade é tão grande por causa da vacina. Zé Ricardo, uma questão que os iporaenses, né, há muito tempo vem conclamando isso, vem pedindo para que se tenha em Iporá UTI. Nós temos aí semi-UTIs, né, aqui na UPA mesmo, com os respiradores, como nós já falamos aqui, mas para se manter realmente uma UTI na cidade não é fácil, né, doutor Zé Ricardo? As pessoas acham, não, basta pegar ali a UPA ali e dar um jeito lá e agiliza o Hospital São Paulo, o Hospital Municipal, até o próprio Hospital São Paulo, que é um hospital particular, né? Porque antigamente nós tínhamos UTI aqui em Iporá, já não se tem mais,
Por quê? Porque há necessidade de profissionais, né, doutor, para poder ficar ali o tempo todo que necessário para os pacientes. Na verdade, não é tão simples. Eu trabalhei em CTI em Manaus, antes de vir para cá. Não é tão simples, porque, na verdade, assim, você pode até ter outros profissionais, um cardiologista, um reumatologista, um pneumologista, um infectologista, fazendo plantão no CTI. Isso é muito comum no Brasil inteiro, no mundo inteiro. Mas você tem o que a gente chama de rotineiro, aquele que é o responsável, aquele que faz a rotina, que tem que ser um médico com terapia intensiva, né? É um médico titulado, tem especialidade em UTI. Se você não tem esse profissional, no mínimo dependendo do número de leitos, tem que ser mais, além de uma enfermeira especializada nessa área para orientar as outras. Então, assim, é um grupo mais completo. Não é tão simples, igual eu estou te falando agora dos respiradores. Não compra mais respirador? Compra, sim, mas você entubou o paciente, é o primeiro passo. E agora tem muito chão pela frente. Você tem que desmamar esse paciente para tirar ele do respirador. E aí? Não é que os colegas não saibam, é porque não foram treinados para aquilo. Cada especialidade tem o seu treinamento, né? É igual eu falei para você, por exemplo, eu, cardiologista, dava plantão em CTI, outros colegas de outras áreas, infectologia, pneumologia, mas tinha o responsável técnico dos leitos, que é um médico com terapia intensiva. Você prescreve, mas ele passa, ele checa, ele troca opiniões, ele é especialista daquela área. Então, assim, essa é a dificuldade que eu acredito aqui. No mínimo, você tem que trazer profissionais de fora, porque hoje a gente não tem ninguém aqui com especialidade em terapia intensiva, para tocar uma dessas junto com outros colegas que têm experiência em trabalhar em CTI de outras áreas. Então, não é tão simples assim, não é só questão do espaço físico. Não é simples e não é barato também, né? Também não é. Até porque para você tirar um médico, que nos grandes centros falta gente com terapia intensiva, para você tirar um médico de uma capital, de uma cidade maior, para trazer ele para o interior, ele realmente vai querer ser muito bem remunerado, né? E então não sai tão barato. E nem não é só ele que vai tocar. Ele só é o chefe, ele é o que vai organizar a estrutura. Mas ele vai precisar de vários profissionais, então não é tão barato assim. Doutor Zé Ricardo, uma outra questão que se diz é a questão do gás carbônico. Ele realmente faz mal para a saúde. Sem dúvida. Então, nós ingerimos o oxigênio, soltamos o gás carbônico, só que nós agora, com a utilização dessas máscaras, nós também estamos ingerindo isso aí. O que pode vir a ser prejudicial à nossa saúde? Na verdade, assim, ainda bem que a maioria dessas máscaras, você acaba tendo uma dificuldade maior, você inala um pouquinho mais, mas uma quantidade insignificante para fazer mal para a saúde. O que a gente orienta é o seguinte: você está na sua casa, né? Por isso que a gente pede, não saia se não for necessário. Dentro de casa não precisa estar de máscara, tá você e sua família ali dentro. Então você está o tempo, você vai usar máscara para ir no supermercado, você vai máscara para fazer as coisas essenciais, né? Mas o evitar, porque dá para você ficar muitos períodos sem, você vai pôr naquele momento mais crítico. Mas esse momento que a gente está passando é risco-benefício. O benefício é muito maior de você estar usando do que essa quantidade de CO2 que você está inalando devido à máscara, né? Na verdade, a máscara hoje é uma das ferramentas que a gente tem. Não tem remédio, mas tem lavagem das mãos, álcool gel, evitar aglomeração e a máscara. É o que a gente tem no mundo inteiro, está se fazendo isso. E nós vemos aí que a França, a Itália, Estados Unidos, o pessoal realmente está trazendo assim na íntegra, né? Nós vimos aí uma reportagem há certo tempo que ali na Itália, em Roma mesmo, ruas desertas, ninguém com aglomeração, ninguém andando praticamente nas ruas, prevenindo. Na verdade, é só aquilo que eu estava te falando, né? Até fora aqui. Só que, assim, até agora, não sei se você viu que alguns países começaram a não respeitar tanto também, porque a população começou a cansar, porque assim, fica em casa, mas tá, por quanto tempo? Não sei, até a vacina. E aí é difícil você conseguir frear um jovem dentro de casa, né? O período escolar, as crianças ficam ali agoniadas porque estão presas. Então, assim, isso a gente vê na realidade nossa e nos outros países também não é diferente. Mas a gente vai ter que segurar a barrinha aí até chegar essa vacina, que eu acredito que no início do ano aqui a gente já comece o processo de vacinação. Antes eu acho meio difícil, né? Tá tendo uma corrida, vai ser a vacina mais rápida da história, né? Mas também não adianta vacinar e não ter eficácia comprovada e depois você gastar milhões e vacinar todo mundo. Olha o risco. Você tem que ter certeza absoluta que aquilo ali é eficaz.
Agora, uma outra questão que se levanta também, igual só foi esse negócio de fica em casa, não fica, sai, é igual o comércio, fecha, abre, e as pessoas, na verdade, né, muitos falam, não, eu não importa se eu vou contrair esse vírus ou não, eu quero trabalhar, eu preciso trabalhar, né? Mas nós vemos que a realidade que nos é colocada, porque são pais de famílias que dependem do emprego, do trabalho ali para o sustento, enquanto a maior parte dos nossos governantes ganham muito bem, não pode ficar de boa, se for para ficar o ano inteiro, a dois fica, mas o coitado aqui não tem jeito, precisa trabalhar. É por isso que você, trabalhador, tome todas as precauções possíveis, certo? Não fique em um lugar onde tem aglomerações. Você está no seu trabalho, certo? Se possível for, use máscara também, porque pode chegar alguém ali, certo? E vai ter contato com você. Então, tudo isso é preciso ser feito para que no dia de amanhã você possa ter uma vida saudável, uma vida tranquila e livre disso aqui, ó, livre dessa tal de máscara que traz transtorno, mas é essencial. É essencial. Incomoda, né? A gente é profissional de saúde, já usava, mas mais voltado para procedimento, mas incomoda. Você pode ver que toda hora a gente acaba subindo, porque ela vai descendo. O ideal é não pegar no meio, é mais embaixo, mas a gente, na hora, e assim, sempre higienizar as mãos. Esse é o segredo, que muita gente usa máscara, mas a máscara está suja. Então, o cara tem que lavar, tirar, trocar, né? Então, esses cuidados. A gente vai ter que trabalhar com isso aí até, igual eu falei, até a questão da vacina. Doutor Zé Ricardo, eu quero mais uma vez agradecer ao senhor, né, por estar aqui conosco no programa Verdade em Foco, trazendo esclarecimento, né, aos nossos telespectadores, e deixa aí o espaço que é aberto para o senhor poder, né, mais uma vez orientar essas pessoas, porque o caso, minha gente, é sério, não está brincadeira não. Vocês acham que as pessoas não morrem? Morrem, estão morrendo, morreram já amigos meus, né, igual falou, médico pega Covid, já morreu, vários médicos também. Então, a precaução é o essencial, é necessário agora. Muito obrigado, doutor. Eu agradeço mais uma vez e reforçando aquilo que eu falei, não tem uma medicação específica, eu recebo muito WhatsApp de paciente, doutor, eu posso tomar ivermectina? Eu falei, poder você pode, só que assim, não tem nada comprovado. Eu tive até alguns embates com alguns colegas que são defensores, mas é defensor de algo que não tem nada comprovado. Tem alguns estudos in vitro, que é diferente em vivo, né? A pessoa viva, ela tem... Tudo é diferente, você tem o meio diferente, você tem a reação do indivíduo. No in vitro é diferente, né? E tem quantas doenças anteriores a gente teve medicações efetivas in vitro e não teve ela em vivo. Que é o que está acontecendo com a ivermectina, anita. Então não tem nada, gente. Mais uma vez, é isso aqui, infelizmente incomoda, mas é máscara, higienização das mãos, evitar aglomeração, que é o que a gente pode fazer no momento, né? Se você quer proteger seu familiar, proteger você, seus filhos, é isso, não tem outro. E outra, finalizando, outra coisa importante, é aqueles pacientes com doenças crônicas, pacientes de tratamento de câncer, paciente cardíaco, paciente pneumopata, não abandone os tratamentos. Eu sei, não é para ir passear no hospital, mas se você for específico, horário marcado, tudo direitinho, gente, não abandone, porque a gente tem perdido pacientes indiretamente pelo Covid, porque abandonou o tratamento de anos de doença, né? Ou você tem algum sintoma, não pare, não largue de procurar assistência com sintomas realmente de verdade, né? Porque a gente acaba perdendo indiretamente por Covid, porque ele evita o paciente procurar assistência e, infelizmente, alguns vão a óbito. Me veio uma pergunta agora que eu não posso deixar de fazer ao senhor, finalizando aqui, o que pode se tomar ou fazer para aumentar a imunidade? Na verdade, assim, alimentar bem, sono reparador, hidratar bem. A gente não tem, por exemplo, algumas outras pessoas têm falado muitas vitaminas. Eu estou tomando zinco, vitamina D, vitamina C para melhorar isso, porque vai ficar mais forte contra o Covid. Não tem nada comprovado. O que tem é alimentação saudável, atividade física, né? A questão de diminuição do estresse, é aquilo que a gente já sabe para uma vida saudável. Pois é, pessoal, chegamos ao final de mais um programa Verdade em Foco. Nós agradecemos a você. Finalizamos aqui com os trabalhos técnicos de Marcelo Alves. Trabalhos de apresentação aqui, entrevistas Celso Henrique. Até o próximo programa.